Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você Mas não você é não é todo mundo. Bem-vindo ao podcast Você Não É Todo Mundo, uma produção da plataforma SPEC, recebendo hoje o educador Ricardo Jerônimo da Silva. Ricardo, que é coordenador operacional de desenvolvimento das competências socioemocionais da Secretaria de Educação do Estado da Paraíba. Eu tenho certeza que você que nos acompanha nesse podcast vai aprender bastante aqui com os depoimentos do Ricardo, com a experiência que o Estado da Paraíba está desenvolvendo com seus alunos. Eu tive o prazer de estar lá na Paraíba e conhecer um pouco do ânimo, né, não só da equipe, da Secretaria, da equipe de Educação do Estado da Paraíba, mas também, por que não, principalmente, o ânimo e a disponibilidade, o encantamento dos alunos que fazem parte desse Estado, além de ser um Estado encantador. Ricardo é licenciado em Sociologia e bacharel em Psicologia pela Universidade Federal de Campina Grande. Ele possui também especialização em Gestão Escolar, Psicologia Educacional e Aprendizagem, Gestão de Políticas Públicas e Qualidade Social do Ensino Médio pelo Ministério da Educação. E é mestre em Psicologia da Saúde pela Universidade Estadual da Paraíba. Um currículo invejável para um educador, principalmente para um educador tão jovem quanto o Ricardo, né? Você que nos acompanha nas redes sociais, por favor, deixe o seu clique, deixe deixe o convite para que você traga outras pessoas para a nossa sala, clique, divulgue o nosso podcast, participe, torne-se aí membro do canal e nos ajude a divulgar as iniciativas educacionais que nós temos no país e o sucesso dessas iniciativas aí pelos diversos lugares por onde nós andamos. E eu termino a apresentação lembrando que o Ricardo está transmitindo diretamente de João Pessoa, na Paraíba, e eu vou estar conectado remotamente aqui com ele. Ricardo, seja bem-vindo. Eu gostaria que você se apresentasse agora falando um pouco da sua trajetória profissional. Você já me contou quando eu estive aí de como você entra na rede pública estadual como professor até chegar a coordenador dessa importante iniciativa das competências socioemocionais. E algum outro detalhe que você queira trazer para nós. Seja bem-vindo, Ricardo. Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos, né, a João Pessoa, né? Então é um prazer imenso participar aqui desse momento, desse podcast, poder compartilhar, né, das nossas práticas e falar um pouquinho da minha trajetória, da minha experiência enquanto professor, enquanto pesquisador da área da psicologia educacional, do âmbito socioemocional. Então me sinto muito honrado em ter sido convidado para essa entrevista e poder partilhar um pouquinho das nossas práticas. Então, eu me chamo Ricardo Jerônimo da Silva, tenho 38 anos, sou natural de Campina Grande, aqui no estado da Paraíba. E a minha trajetória educacional, Roberto, eu costumo dizer que começou desde pequeno. Eu nunca saí de uma escola, na verdade. É, minha mãe trabalhava em uma escola, eu fui imerso no cenário educacional desde pequeno, conhecendo todos aqueles afazeres, toda aquela dinâmica cotidiana do que é um espaço escolar. E aí eu me formei pela Universidade Federal de Campina Grande, como você falou, em Sociologia. Você é nascido E em Campina Grande, correto? Campina Grande. Okay. Campina Grande. Sou de Campina Grande, aqui na Paraíba. Então, me formei em Ciências Sociais, licenciatura em Sociologia aqui na UFCG. E em seguida, passei no concurso público para professor de Sociologia do estado da Paraíba, no qual fiquei em sala de aula durante muito tempo. Em seguida, passei na trajetória como coordenador da área de humanas da escola no qual eu trabalhava, adentrando o modelo da escola integral, nos anos pioneiros de implementação das escolas integrais aqui na Paraíba. Em seguida, assumi a gestão escolar por meio do convite, né, da secretaria, né, para assumir a gestão da escola. E foi lá onde comecei uma trajetória em gestão de resultados, né, tentar trabalhar
uma gestão democrática que pudesse enxergar esse estudante, esse indivíduo, como o sujeito único dentro desse processo. E nesse percurso me veio a psicologia. Interessante que a psicologia me veio quando eu estava como gestor, que eu observava todos aqueles desafios e essa sensibilidade que trazia sobre ele, sobre o espaço escolar. Então foi aí onde eu adentrei, fui fazer psicologia, né? Voltei para a graduação. Na época, os meus colegas faziam, rapaz, você já é concursado, já está há tanto tempo em sala de aula, já está na gestão, vai voltar para a universidade. E eu confesso, Roberto, que por pouco eu fazia assim, voltar de novo, 5 anos, mas vamos lá. Então, me apaixonei pela psicologia e uni a psicologia ao cenário educacional no qual eu estava inserido. Então, comecei a tentar essa acessibilidade, enxergar, né, dentro da psicologia, como ele podia contribuir no meu cenário enquanto professor, enquanto docente, enquanto gestor. E aí me veio as especializações, que é nada mais do que a curiosidade de vocês trazer uma especificação em uma área de concentração, nesse caso da psicologia escolar e educacional. Depois de gestão, para tentar criar estratégias pontuais na gestão no qual eu atuava, e posteriormente o mestrado em psicologia também, com foco na área educacional, né? Então, o mestrado que eu fiz foi na UEPB, na Universidade Estadual aqui da Paraíba, e trazia, enquanto pesquisa, o campo de gênero e sexualidade dentro da escola, como eram essas relações estabelecidas no espaço escolar. Paralelo a isso, desse percurso aí, entre estar efetivamente em sala de aula, assumir a gestão dentro de uma escola, eu fiz uma seleção no qual eu fui fazer um intercâmbio no estado de Israel. E lá eu pude aprender como era o campo das relações, né, da sustentabilidade, de modo que a permacultura trouxesse para o ambiente escolar um ambiente de troca de saberes, um ambiente de inclusão. Então, através de uma política pública aqui do governo do estado da Paraíba, eu pude fazer esse intercâmbio, conhecer um pouco da cultura de Israel, conhecer a dinâmica da escola, de como funcionava, e trazer aqui para o nosso estado, naquele momento, na escola no qual eu fazia parte. E após fazer essa gestão, de trabalhar uma gestão pautada em uma gestão democrática, de diálogo, pautada em entender o cenário educacional, perspectiva contemporânea, entender que todos nós, enquanto atores, comunidade escolar, precisávamos criar estratégias de acolhimento dentro do espaço escolar, que dentro da escola era um espaço de troca de saberes, né? E para que pudéssemos alcançar esses resultados, e aí decisivamente essa estratégia que eu usava enquanto gestor de diálogo, de comunicação, de singularidade, de pensar em estratégias de aprendizado, eu sempre dizia, a gente tem que focar no processo de aprendizagem para os alunos que têm uma grande deficiência, uma grande dificuldade de aprendizado. Enquanto professor, e esse desafio, o estudante que tira 9, 8, tirar 10 é muito fácil. Então, tentar entender aquele estudante que está desmotivado, tentar entender o que é que está acontecendo com aquele estudante que vai para a escola, que tem um número muito grande de falta, que tem 2, 3 no boletim, que vai para a escola só dormir, é o nosso maior desafio enquanto professor, enquanto educador. Então, criávamos estratégias de recomposição da aprendizagem, de permanência do estudante, e com isso, conseguimos, no ano, atingir o maior IDEB, né, do estado da Paraíba. Isso foi em que ano, Ricardo? Foi no ano de 2024. Ótimo. Foi em 2024. E conseguindo isso, esse marco de excelência em gestão, paralelamente com a conclusão, né, do mestrado em psicologia, então eu recebi o convite por parte da Secretaria de Educação do Estado da Paraíba, também do nosso vice-governador do Estado, do governo, para adentrar a secretaria a partir da criação dessa gerência que passava por um processo de reestruturação do cenário educacional do Estado da Paraíba. Então, eu lembro que quando eu recebi a ligação para o convite, me veio, você é um perfil de um profissional que a gente está procurando. É alguém que trabalha com gestão, é do chão da escola, conhece toda a dinâmica metodológica, tudo que se passa no espaço escolar, e tem hoje o conhecimento da psicologia, que era algo que eu trazia, né, como uma grande referência para a minha atuação. Então,
a gerência tinha acabado de ser criada, né? Ela aqui no estado da Paraíba é uma gerência específica, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais da nossa gerência, mas foi assim que aconteceu. A trajetória enquanto professor, a formação em psicologia, as pesquisas que envolvia o cenário educacional, e as pesquisas que trazia gestão escolar, excelência de resultados, e enxergar a escola como esse espaço múltiplo de aprendizagem, né? Então fez com que a psicologia e a educação e a sociologia unisse e me levasse até a secretaria para que eu pudesse contribuir, né, com o estado da Paraíba dentro desse segmento. Então um pouquinho da minha história foi essa. Muito legal, Ricardo. Você ficou quantos meses no kibbutz? Meses, semanas, não sei. Nós ficamos um mês no Kibbutz Lotan, no estado de Israel. E lá nós tínhamos vários módulos e tentava entender como era o campo, desde as relações estabelecidas entre eles, que são as relações de trocas de saberes, né? Até mesmo a parte curricular. O kibbutz que nós estávamos lá em Israel, ele trabalhava com foco na permacultura, que é o cuidado com a terra. E aí o projeto que foi selecionado, inclusive, na época que eu propus, é em tentar trazer a perspectiva da natureza como uma ferramenta facilitadora da melhoria das relações no espaço escolar. Então, através desse cuidado com a terra que nós iríamos aprender lá no kibbutz, né, que é o manejo com a terra, com o plantio, com a natureza, com a sustentabilidade, trazer isso para a escola e como fazer com que essa ferramenta, tá certo? É importantíssimo esse cuidado, como fazer com que a sustentabilidade, o cuidado com a terra, promover essa melhoria das relações dentro do espaço escolar. E essa melhoria das relações era a troca de saberes, em que os estudantes pudessem trabalhar com os estudantes com deficiência, um ajudando o outro, entendendo as limitações de um, contribuição do outro. Então, foi a partir desse projeto que nós fizemos, que foi aprovado na época, cada professor escrevia um projeto, e o meu projeto tinha esse viés, usar a questão da sustentabilidade como uma ferramenta de interação dentro do espaço escolar, que me fez desenvolver esse trabalho na época aqui no estado da Paraíba. Ricardo, você falou do convite que você recebeu, pela cronologia que você coloca, esse convite foi em 2024 também, não é isso? Quando você é convidado 2024. para a gerência. Como é que foi a formação das atribuições da gerência? Porque a gerência, se eu entendi bem, ela não existia. Ela foi criada naquele momento. Como é que foi a gênese de construir atribuições de uma gerência de competências socioemocionais, que é algo que não existia? Eu te confesso que nas minhas andanças aí pelo país, a gente não vê toda hora algo tão específico, e eu louvo isso demais, no campo socioemocional. Roberto, o estado da Paraíba passou por um processo de reestruturação aqui do cenário educacional. E o que era a reestruturação do estado? A criação de novas gerências, né, executivas, inclusive, e uma reorganização da estrutura do nosso estado. E para isso foi criada uma portaria de um serviço de saúde emocional, né, que foi a portaria 490 do ano de 2023, do ano anterior. E aí, em 2024, eu lembro plenamente, e é interessante compartilhar com vocês uma intimidade diante disso, que eu estava na gestão da escola quando eu soube do processo de reestruturação, né? Então, todas as escolas ficaram cientes de como era a reestruturação, até porque a estrutura da secretaria tinha mudado. E aí, quando eu olhei gerência operacional, desenvolvimento das competências socioeducacionais, quando eu fui olhar psicóloga, a gente falou assim, que bom, tinha acabado de terminar psicologia, estava no mestrado, e eu fazia, que bom que a secretaria cria uma gerência, agora a gente pode ter um suporte. E nas reuniões das gerências regionais, eu via a psicóloga lá, assistente social lá, e eu sempre perguntava, como é que funciona? Ela fez, olha, a gente está esperando, já tem uma pessoa à frente da coordenação, mas a gente está aguardando o gerente, e aí os anos foram passando, aliás, os meses. Eu não sabia naquele momento que o gerente ia ser eu, porque até então eu estava como gestor da escola. Jamais passava na minha mente que eu iria receber esse convite para estar em João Pessoa, em outra cidade, né? Porque eu sou da cidade de Campina Grande, e mudar para João Pessoa. Então, como é que funciona a estrutura? A gerência foi montada e eu lembro que eu lia sobre a gerência, né? Então, a gerência, ela foi voltada para um olhar peculiar,
adentrando psicólogos e assistentes sociais em todo o estado da Paraíba. Hoje o estado da Paraíba ela tem um núcleo de psicólogo e assistente social. E quando a gente começa a olhar a estrutura desse documento, ele vai dizer, sobretudo, as atribuições do psicólogo, do assistente social, que é justamente a ideia da prevenção, do cuidado, do bem-estar e da promoção das políticas públicas que favoreçam a melhoria das relações no espaço escolar. E aí a estrutura da gerência, ela foi montada, tinha o gerente e assistente. Então, ela foi montada a partir da nomeação do gerente, que foi eu. Então, início foi o entendimento da criação da gerência com esse olhar peculiar, né? Já vinha nas diretrizes, já vinha na portaria a criação, né, da responsabilidade do governo do estado da Paraíba, desse cuidado, e aí aqui eu trago com muito entusiasmo e alegria que o nosso estado aqui tem esse olhar atento, né? O governo, ele viu essa conssensibilidade, a necessidade de criar algo específico que cuidasse das nossas escolas, né? Nessa ideia justamente da promoção de políticas públicas de bem-estar e de prevenção. Ao chegar na gerência, a ter o convite, a gente começa a desenhar, eu sou o primeiro gerente da pasta, gerente operacional, como eu falei, a gerência nova, não tinha ninguém antes de mim, então a gente começa junto com a equipe desenhar essa estrutura, né? Então a gerência foi criada a partir do programa de saúde emocional, no qual nós estávamos formando em média 500 profissionais da educação em educação emocional, também foi um divisor de águas extremamente significativo, esse olhar também atento, né, qualificar esses profissionais para lidar com essa ação, e já estava em andamento, e a gente começou, junto com a equipe, trazer essas ideias e essas ferramentas que pudessem dar essa estrutura robusta. Quando a gente fala em gerência das competências socioeducacionais, eu lembro que quando eu chegava na secretaria, o programa de saúde emocional ele era muito evidente, né? As pessoas vinculavam a gerência do socioemocional. Todo mundo falava isso. E aí a gente começa a entender assim, gente, nossa gerência das competências socioeducacionais. E falar de socioeducacionais, né, das questões socioeducacionais, é ver tanto o campo da saúde emocional, tanto das questões socioemocionais que competem aos nossos psicólogos, todo aquele desempenho que a gente já estuda, da psicologia educacional, a sensibilidade e o olhar que hoje se estende também ao lado pedagógico, como as questões de permanência dos nossos estudantes e a violação de direito. Por isso, os assistentes sociais estavam inseridos em meta dessa gerência. E a gente começa a criar essa estrutura e trazer os programas da secretaria de maneira intersetorial. Então, a nossa gerência, ela trabalha justamente com o âmbito socioemocional, né? Então, para isso, a Secretaria da Educação do Estado da Paraíba desenvolve inúmeras ações nessa área por meio da nossa gerência, traz para a gente a criação dessa prevenção, desse cuidado com o bem-estar, com as emoções, com o clima escolar, mas também a gente se preocupa com as questões socioeducacionais, a garantia de direito, a exceção dos estudantes aos programas federais, a permanência, o combate à evasão escolar, a trazer a família para dentro do espaço escolar. Então, a gente dialoga com esses setores. Fora isso, ações que possam promover o combate à violência, as múltiplas formas de violência. Hoje o protocolo de violência escolar está imerso, inserido também os programas de combate à violência escolar dentro da nossa gerência. Então a gente começa a tornar essa gerência robusta, tanto na parte das diretrizes, né, que são estabelecidas para o funcionamento da escola, mas que a própria rede possa entender a necessidade e criar estratégias das questões socioemocionais do cotidiano da escola. Então, a nossa gerência ela é responsável por isso. Ricardo, eu tive a oportunidade, como eu disse na abertura do nosso podcast, tive a oportunidade, quando lançamos o SPEC, né, a plataforma lá na Paraíba, de ver a energia. Eu acho que a palavra que melhor define é energia, tanto de professores quanto de alunos. Mas a pergunta aqui vai para... Falando em termos de governo, um ano ou quase um ano depois da criação da gerência, o apoio continua? Eu tive a oportunidade de ver isso, mas queria ouvir de você como é que esse apoio se mantém. Acho que um ano agora, né, de gerência. Um pouco mais de um ano, né? A gerência tinha sido criada antes, que eu estou à frente em 1 ano e 6 meses. Ela tinha sido criada há um pouco antes, né? Então, assim, Roberto,
Eu me sinto muito honrado de fazer parte, eu estou como gerente, mas de fazer parte do quadro de professores do governo do estado da Paraíba. E tentar, aliás, e ver, né, de maneira concreta e precisa ações do governo, né, políticas públicas que diz que o conhecimento e o aprendizado ele tem que ser de forma integral. E ver esse olhar integral é cuidar do bem-estar dos nossos estudantes. Então, o governo do estado da Paraíba, ele dedica-se a fazer com que as nossas escolas sejam um espaço de bem-estar, né, das relações entre todos os atores que ali permanecem. Então, a valorização profissional, a formação docente, a gente tem uma gerência de formação específica para a qualificação, onde traz temas das questões socioemocionais. A gente tem investimento do governo em plataforma, em formação continuada. A gente tem investimento do governo na contratação de psicólogos, de assistentes sociais, né, de fazer cumprir o piso desses profissionais que aqui atuam. A gente tem investimentos do governo quando trata-se de acolhimento e parceria com os municípios. Então, estando à frente dessa gerência em uma área tão delicada, mas uma área tão importante, né, dentro do espaço escolar, me orgulha muito de fazer parte do funcionalismo público do estado da Paraíba. O nosso secretário, né, o Wilson, ele trabalha justamente também nessa construção dessas políticas, né, desse cuidado, né, peculiar. Todas as nossas reuniões que nós pautamos, sempre o secretário diz, olha, o bem-estar dos nossos professores, dos nossos estudantes, precisamos pensar em estratégias que possam acolher, como é que está o processo de aprendizado dos nossos alunos. Então, essa preocupação do nosso time, de modo geral, tanto da Secretaria da Educação e também do governo do Estado, faz com que nós possamos tornar referência nessa área, no qual eu me orgulho muito de estar à frente, né, da gerência. Para que aqueles que nos ouvem aqui no podcast possam entender melhor, você podia dar para a gente exemplos de como é a atuação da gerência? Ela é acionada, em algum caso, pela escola? Ela participa mais ativamente ao longo do ano todo da vida da escola? Ou as duas coisas? Roberto, a nossa gerência, como eu falei do início, ela trabalha com prevenção. Então, trabalhar com prevenção é construir políticas públicas efetivas que possam atuar de maneira permanente e periódica nas nossas escolas. Não adianta a gente criar ações pontuais, né? Porque aí a gente não vai conseguir ter resultados. A gente vai ter uma semana de mobilização, vai voltar e aquela discussão não vem, ela vai passar. Os problemas vão permanecer. A nossa gerência constrói ações, né, de políticas públicas através das diretrizes operacionais, através das reuniões de alinhamento, as reuniões de governança e comitês estratégicos, de modo que possam atuar permanentemente na escola. Então, são várias vias. Então, a gente tem todo um material de formação continuada, de acompanhamento, que faz com que temas sensíveis sejam obrigatórios de se trabalhar dentro do espaço escolar. Temas sensíveis que eu trago é como violência, drogas, criminalidade, e a violência eu falo aqui de múltiplas formas de violência, como o bullying, né? Então, assim, sobre o racismo, a relação da família com a escola, né? Essa interação. Então, isso trabalhar de maneira periódica e permanente. Além dessas estratégias, a gente tem as ações no qual a nossa equipe de psicólogos e assistentes sociais auxilia as nossas escolas a partir das demandas que ali são atribuídas. Então, por muitas vezes dentro da escola a gente encontra muito o professor, o gestor, e isso a gente sempre fala nas nossas formações. Eu não sei lidar com uma situação como essa. A gente está tendo um estudante que está se automutilando. O que fazer? Então, para isso tem a nossa gerência, para que esse gestor possa acionar a nossa gerência, possa acionar as gerências regionais e todos os profissionais da psicologia e do serviço social que estão disponíveis na rede para dar esse suporte às escolas, a criar esse plano de intervenção, esse plano estratégico e também, quando é o caso, da assistência individualizada e o encaminhamento aos órgãos responsáveis. Então, a gente trabalha nas duas vertentes. A nossa secretaria, nós hoje temos 223 municípios, né, quase 600 escolas, e esta gerência, a Gerência Operacional de Desenvolvimento das Competências Socioeducacionais, ela atende a todas as etapas e as modalidades.
Então, a gente atende a educação de jovens e adultos, o sistema prisional, a escola de tempo integral, a escola de tempo parcial, né? Algumas escolas ainda que estão da educação infantil conosco. Então, a gente atende toda a rede estadual. E como atender essa rede estadual? Justamente dando esse suporte, criando materiais estratégicos, de modo que as escolas possam entender a importância e a responsabilidade de trabalhar as questões socioemocionais, trabalhar as questões da relação e bem-estar dentro da escola, e, além disso, convocar a nossa equipe, chamar a nossa equipe para que possa dar um suporte nas situações desafiadoras que são colocadas de maneira cotidiana. Muito legal, Ricardo. Em algum momento você falou no seu depoimento sobre do orgulho que você tem de participar do time da secretaria, mas também fez menção ao fato você usou a palavra referência, né? Vocês já, de alguma forma, já se tornam referência. A gente observa que a trajetória do socioemocional, vou usar especificamente esse campo, no Brasil ela vem mudando muito aí em 15 anos, 10, 15 anos para cá, né? De um cenário em que ninguém falava nisso, talvez mencionasse como uma preocupação, principalmente no caso da violência especificamente, mas para um cenário em que isso se torna uma pauta física. E no caso da secretaria, na Paraíba, se torna uma gerência, enfim. Como é que você vê a posição da Paraíba nesse cenário nacional? Eu sei que você participa de órgãos em Brasília. Como é que você diria para o nosso ouvinte como é que está o cenário nacional e como é que a Paraíba está inserida nesse cenário nacional para essas iniciativas que estão no campo da sua gerência? Roberto, o estado da Paraíba ele teve uma expertise muito grande de identificar que o processo de aprendizagem do estudante não é exclusivamente a parte cognitiva ou a questão dos conhecimentos impostos pela BNCC. Ou seja, tentar compreender que o estudante vai além, né, de aprender língua portuguesa, matemática, e que, sobretudo, o processo de aprendizagem ele vai muito além da relação professor-aluno, livro didático, avaliação. Então, a Paraíba começa a entender a necessidade de trazer esses profissionais e olhar o estudante de uma maneira integral. A gente precisa dar uma garantia desse estudante com um profissional qualificado, né, profissionais responsáveis, um ambiente agradável de qualidade, mas eu preciso olhar para esse aluno também enquanto sujeito, enquanto indivíduo, né? Então, o nosso Estado, eu digo que ele torna-se pioneiro, porque ele começa a entender que as questões socioemocionais, ela influencia e tem uma participação extremamente relevante para o processo de aprendizado do nosso estudante. Ótimo. Então, é por isso que o estudante, ao estar na sala de aula, na relação professor e aluno, e de modo que a gente tenha essa equipe, esse olhar atento, esse olhar cuidadoso, para além do que é estabelecido, dos conteúdos, além do que traz nos processos de avaliação, enxergar esse estudante como uma pessoa que tem emoções, uma pessoa que tem sofrimento, que tem mágoas, que tem tristeza, que tem uma série de questões emocionais, faz com que a gente comece a criar essas políticas públicas, estruturar, organizar, dar um suporte às nossas escolas, para que o processo educacional ele seja realmente integral. Professores qualificados, escolas estruturadas e um suporte socioemocional para atender todo esse contexto e toda essa perspectiva contemporânea que é inserida, né, para o nosso aluno. Você diria que numa perspectiva nacional, essa mesma tendência começa a se repetir em outros estados? O que você tem de conhecimento sobre isso? Sim, hoje, quando a gente está nas nossas discussões, no Ministério da Educação, nas conferências e nos congressos, é algo que já é real, né? Já é real. Já se compreende que a educação precisa-se desse olhar atento, esse olhar cuidadoso para os nossos estudantes, que as questões socioemocionais, elas influenciam diretamente no processo de aprendizagem e na permanência do aluno da escola.
no campo das relações que são estabelecidas, que a relação da família com a escola é necessário para que a gente possa ter um processo efetivo de aprendizagem. Então, isso já está muito claro no cenário nacional, nas políticas públicas, e as discussões que vêm, tanto do Ministério da Educação, como dos estados, e no compartilhamento de práticas, são esses. A escola, ela não pode andar mais sozinha. Então, a gente precisa de um suporte multiprofissional, e o processo educacional e de aprendizagem ele tem que ser feito olhando essa singularidade dos nossos estudantes e dos nossos professores e todos que integram o cenário. Você me deu um gancho para fazer uma pergunta importantíssima. Você já consegue ter, com 1 ano e meio, um cenário de como é que é a participação do professor? Eu me refiro àquele professor que tradicionalmente focava só no ensino da matemática, do português, da geografia. Como é que você acha que já começa um processo de transformação para essa conscientização também do professor? Sim, isso já é muito, muito real na nossa prática cotidiana, nas nossas vivências, nas nossas formações, nos nossos diálogos. O que é que acontece? Como eu falei a você, a sala de aula, se a gente coloca um espelho, eu sempre costumo usar esse exemplo nas mentorias, nas formações, nas palestras. Se a gente coloca um espelho, a gente vai ver tudo que tem na sociedade projetado em 4 paredes. Nós temos uma sala de aula com 40 alunos, 40 histórias, 40 vivências, 40 criação diferente, 40 estudantes que trazem sonhos, perspectivas e também marcas e sofrimentos. E temos um professor que está na linha de frente. Antes existia essa ideia do professor reproduzir o conhecimento e ir embora para casa. Hoje, essa relação passa a estreitar. Muitas vezes, dentro do espaço escolar, é a pessoa que ele mais confia, e até fora, né? A relação que o professor estabelece hoje com o estudante, muitas vezes, é uma relação mais íntima do que ele estabelece com a própria família. Então, os professores começam a entender que eu não entro mais na sala de aula para ministrar o meu componente curricular. Eu preciso ministrar o componente curricular, entender por que aquele aluno não está atingindo aquele conhecimento que eu estou aprendendo, e quando eu começo a entender e criar esse estreitamento de laço, eu vou ver e vou perceber, enquanto professor, que existe algo além, seja um sofrimento, seja um cuidado diferenciado, seja um processo de dificuldade de aprendizagem. E aí é que o nosso professor, e aí o professor que está em sala de aula hoje, nessa perspectiva contemporânea, nos dias de hoje, começa a entender que o nosso papel não é exclusivamente ensinar, mas também acolher. Então, para isso, nas nossas formações e sistemas, eles são pertinentes, mas as demandas que trazem dos nossos profissionais é justamente isso, como lidar com essa situação. Então, hoje, até o próprio PCCR, que é o Plano de Carreira e Remuneração do Estado da Paraíba, ele traz a importância desse profissional como um profissional responsável pela formação integral do nosso estudante. E a formação integral é respeitar o nosso estudante, né, da sua singularidade, trazer essas estratégias propícias de aprendizado e oportunizar ele a realizar seus sonhos e seu projeto de vida. E aí, olhar esse aluno de uma maneira mais peculiar e singular é uma realidade hoje da docência. Eu não digo apenas do professor do Estado da Paraíba, do docente, né? Eu estou como gerente, mas estava como professor há pouco tempo atrás, e a gente planeja aquela aula perfeita. Nós temos 3 turmas de primeiro ano, e aí a gente nunca consegue. Quem é professor que está assistindo a aula aqui, está assistindo esse momento aqui, vai se identificar muito com isso. A metodologia que eu aplico, vamos lá, no primeiro ano A, a gente não consegue no primeiro ano B, a aula é totalmente diferente no primeiro ano C. Por quê? Cada turma, cada sala de aula, ele traz um desafio diferente e que muitas vezes a gente precisa nos ressignificar desse processo. Então, assim, por muitas vezes chegava para ministrar a aula numa turma, preparava aquela aula com o slide perfeito, e aí eu começava a ver que os alunos estavam dispersos, eu precisava instantaneamente criar uma roda de conversa ali, trazer aquele tema, pedir experiências, e ali os alunos iam falando, e no campo de fala eu precisava desenvolver, né, aquela escuta atenta, né,
trabalhar o processo da comunicação, da sensibilidade, do ouvir esse estudante realmente, aquilo que ele tinha para falar, e aqui essas relações iam sendo construídas e estabelecidas. E é isso que acontece no cenário educacional hoje em dia, a relação e esse estreitamento que existe entre professor e estudante. Isso já está muito nítido na nossa prática pedagógica, na nossa prática cotidiana escolar. E talvez é isso que nos coloca num ambiente muito desafiador hoje, estar em sala de aula, desafiador hoje o campo da docência, né? Porque é essa responsabilidade que a gente tem, e por muitas vezes os nossos professores eles não conseguem saber lidar com as situações. Por isso esse suporte multiprofissional, que aí eu reitero, que o Estado da Paraíba traz com sensibilidade esse cuidado para dar esse suporte a esses profissionais. Ricardo, introduzindo, na realidade, a partir aí da sua fala, né, e introduzindo mais uma componente nessa conversa, eu recebi ontem de um consultor do mercado, uma pessoa muito experiente em RH, já esteve aqui comigo no podcast Você Não É Todo Mundo, Sérgio Araújo, um artigo que ele escreveu e que, em resumo, em algum momento, mais no final do artigo, ele trata da questão do quanto o RH, aí nós estamos falando, obviamente, de empresas, ele está afastado ou está distante de um RH baseado em dados, né? Então, basicamente, o que ele diz é o contrário do que você está dizendo, né? Ou do caminho que a educação na Paraíba está traçando. Muitas empresas, o RH não se preocupa em realmente saber quem é o colaborador. E quando a gente fala quem é o colaborador, nós estamos falando do ponto de vista de um RH baseado em dados, né? Fazendo esse paralelo com a educação, e a própria experiência de SPEC na Paraíba, ela tem muito a ver com levantar dados, com ter informação sobre esse aluno, né? Eu costumo também trazer um outro desafio enorme, né? Nós temos, muito se fala, e certamente você já falou bastante disso, sobre a educação na Finlândia, em Singapura, né? E sempre que surge essa discussão, eu falo assim, gente, é muito mais fácil para a Finlândia e Singapura. A população da Finlândia é menos da metade da população de São Paulo, da cidade de São Paulo. Então, nós estamos falando de proporções muito diferentes. A Paraíba tem, não vou chutar o número aqui, nós trabalhamos lá com algo em torno de 28 mil alunos, mas a Paraíba tem no total o quê? 50, 60 mil? Né? Nunca é um número menor. Tem um pouco mais que isso, né? Nunca é pequeno quando se fala de educação pública, né? Então, eu queria explorar com você qual que é a importância da gente ter uma educação baseada em dados, baseada em realmente se conhecer esse aluno com dados. Como é que você vê isso? No campo socioemocional, correto? Sem dúvida, no campo social. É claro que também nos outros campos, mas nos outros, nossa conversa aqui está muito focada no socioemocional. Certo. Não dispensaria as outras informações, mas no socioemocional isso é muito importante. Certo. Roberto, a gente precisa entender que existe justamente, se a gente começa a discutir de maneira qualitativa, a gente vai basear nas nossas teorias, naquilo que a gente bota como referência nos nossos artigos, e ver que existem inúmeros desafios do século XXI, inúmeros desafios do espaço educacional, as vulnerabilidades, que vai existir violência, que vai existir formas de abuso, enfim, tudo que a gente sabe que tem na nossa sociedade e que se projeta no ambiente escolar. Mas como atuar, né? Isso aí é a nossa grande preocupação. Como perceber? Como identificar? Como saber o que está acontecendo no estado da Paraíba no âmbito socioemocional? Então, as ferramentas diagnósticas quantitativas, elas nos trazem números e dados reais, no qual a gente possa identificar quais as principais fragilidades e vulnerabilidades do âmbito socioemocional que compromete o bem-estar dos nossos estudantes e dos nossos professores na rede como um todo. Então, quando eu tenho uma ferramenta de aplicação, quando eu tenho um instrumento que me possa propor um relatório, um diagnóstico, um espelho e uma referência que o estado da Paraíba se apresenta dessa forma, aquela unidade escolar existe aquele perfil, é muito mais fácil para que as equipes estratégicas, para que as equipes multiprofissionais possam atuar de maneira diretiva, né? Diretiva, identificando o problema, sabendo o que é que se apresentou, o que é que se apresenta na rede estadual,
né, as principais vulnerabilidades através desses dados, e a partir daí a gente usar todo o conhecimento intersetorial, né, e aí intersetorial que eu falo são de todas as gerências executivas Todos que os fazem atores, parte né? do núcleo da secretaria, de todos os atores que estão envolvidos, desde as gerências regionais, os psicólogos, os assistentes sociais, né, os profissionais de segurança pública que faz parte, né? Então, todos esses atores atuarem de maneira conjunta, a partir daquilo que a gente consegue mostrar por meio de um relatório, consegue mostrar por meio de dados, estratégias concisos, né, próprios, o panorama geral. Então, dizer que o estado da Paraíba ou que qualquer estado passa por processos de violências é muito claro e muito nítido, mas que tipo de violência se projeta mais nas escolas? Né? A gente pode ir a partir do diagnóstico prévio que possa acontecer uma situação bem pontual de violência, exemplo, de assédio dentro de um espaço escolar. Eu consigo identificar E várias quem é mais situações. susceptível, eu diria também, né, Ricardo? Exatamente. Concorda? Exatamente. Com esses instrumentos, né, quantitativos, com esses dados, eles nos trazem com propriedade, realmente, números dos quais a gente possa estudar estratégias pontuais, né, de intervenção e de prevenção. A partir desse diagnóstico que eu tenho na rede, a partir do que é traçado, a partir do momento que eu conheço essas vulnerabilidades, né, dentro da rede, eu posso juntar toda a equipe e a gente começar a discutir estratégias que possam atuar nos 223 municípios de maneira periódica. E aí também criar planos de ações, de intervenções estratégicos e pontuais para cada regional. O que quer dizer que eu ia te fazer essa pergunta em seguida, que isso não fica só no âmbito da escola, fica no âmbito da política pública estadual também, correto? Exatamente. A partir do momento que a gente tem esse diagnóstico, a partir do momento que a gente consegue identificar, a gente pode chamar outros setores, da assistência social, da segurança pública, né, da própria saúde. Então, assim, é um trabalho que é intersetorial. Não se trabalha o cenário educacional sozinho. A gente não vai conseguir resultados, avanços no processo da aprendizagem, ou a gente não vai conseguir avanços significativos no combate à violência, na melhoria do espaço escolar, do aprendizado, se a escola andar sozinha. A escola não deve andar sozinha. A educação não anda só. Eu preciso desses parceiros que possam atuar diretamente dentro desse cenário. E a partir desses diagnósticos, eu posso sim formalizar essas parcerias e chamar eles para atuação direta. Há um exemplo, a gente começa a identificar um processo de gravidez de adolescência, que é um problema que a gente tem no nosso país como um todo. Né? Então, a gente pode identificar isso a partir do diagnóstico apresentado e chamar a Secretaria de Saúde para trabalhar em parceria com a gente. A gente pode identificar que existe âmbitos de violência, de rivalidade, de facção em determinado setor em região do nosso estado. Então, a gente pode chamar a segurança, a assistência social para poder andar em parceria e juntos criarmos estratégias, né, da Secretaria da Educação com a intervenção naquele local, para garantir a segurança, né, e dar esse suporte a essas escolas. Então, esses dados, esses números, eles nos ajudam a criar uma rede colaborativa, intersetorial e multiprofissional. É preciso enxergar os dados, mas precisa esmiuçar e criar estratégias em cima deles. Como é que você vê como tendência, aí falando da sua experiência na relação com outros estados, com outras iniciativas educacionais também, tá? Mas obviamente com um olhar mais forte na Paraíba, como é que você vê como tendência para o futuro essa ideia da educação baseada em dados? E aí, se você quiser, pode falar, obviamente, no campo socioemocional, mas também nos outros campos, porque nós temos mais um monte de dados, né, de natureza demográfica, que poderiam enriquecer muito quando cruzados com dados de natureza socioemocional, por exemplo. Apenas para citar um exemplo. Como é que você vê o futuro disso? Você acha que vai crescer, que vai aumentar? Você está vendo isso acontecer em outras iniciativas também? Como é que tem sido seu olhar? Sim, Roberto, já está muito claro, né, que é preciso que o cenário educacional ele possa ampliar o diálogo e a comunicação com as outras esferas, como eu falei anteriormente. Então, no futuro, e aí esse futuro talvez já esteja no presente, é necessário, e essa contribuição ela é extremamente válida,
é necessário esse olhar para que esses dados eles se tornem relevantes e aportes concisos e qualitativos e quantitativos para que se pense no âmbito, de modo geral, dessas políticas públicas efetivas, né? Nessa atuação, nesse cuidado que se precisa ter para com o ambiente escolar e para com os nossos estudantes. Então, hoje isso já é uma realidade. E aí eu arrisco dizer que, diante do contexto socioemocional, quando a gente trabalha numa perspectiva de uma sociedade pós-pandemia, isso traz uma potencialidade maior, né? A nossa sociedade, pós-pandemia, ele traz inúmeras fragilidades que é colocada diante do nosso cotidiano, né? Os desafios que são cotidianos, que são levados para dentro da escola. E é por isso que é um misto entre o cognitivo, o emocional, o relacional. Então, se faz necessário que a educação do nosso país ela possa ser estruturada a partir desse olhar, dessa tríade, né? Desse cuidado. E esses números, eles contribuem muito para que a gente possa ter um norte de como a gente se desenvolve. Então, assim, já é uma realidade atualmente e acredito que isso só vem a aumentar realmente esse olhar e esse cuidado, de modo a fazer parte do cotidiano, e aí eu torço para que todos os estados, eles realmente possam ter essa referência, possam entender que a educação ela tem que ser feita de uma maneira ampla, né? Olhar para esse estudante de uma maneira integral, né? Respeitando todos esses conjuntos que influenciam no processo de ensino-aprendizagem. Ricardo, não só pela presença que eu citei, que tive a oportunidade de ver pessoalmente lá em João Pessoa, mas também por depoimentos que ao longo da aplicação de SPEC foram colhidos, inclusive alguns deles por você nas escolas. Você diria que esse 1 ano e meio que você falou da existência da gerência aumentou já o engajamento dos alunos? E aí, usando a palavra engajamento aqui, provocativamente, no mesmo sentido do engajamento da rede social, ou seja, a escola ser vista pelo aluno, que é o que a gente percebe um pouco, como se preocupando com ele, não com a nota dele, mas com ele. Você diria que esse efeito já é colhido hoje junto aos alunos, engajamento? Sim, sim, isso é muito nítido. Isso é muito nítido. Com a aplicação, as nossas inúmeras ações da secretaria do âmbito socioemocional já faz com que a nossa permanência, o nosso olhar e assim essa relação que é estabelecida entre professor e aluno já seja algo real, já esse olhar, né, peculiar, eu venho falando isso ao longo da nossa conversa, já seja uma realidade. Com a aplicação da SPEC hoje, que foi uma aquisição para o nosso estado de extrema relevância, né, e de grande importância para facilitar o nosso trabalho, para que a gente possa ser mais preciso nas nossas ações. Os depoimentos dos nossos estudantes é que eles se sentiram acolhidos, né? Interessante que, assim, muitas vezes ele vai para a escola, mais um dia de aula, ele não está bem, e é o que eles falavam, a gente não está bem, eu não aprendi porque eu estou passando por algum contexto muito específico, não sei lidar com a situação, e eles falavam que com a aplicação dos nossos testes, né, com essa criação dessa estrutura que a Secretaria está montando no âmbito socioemocional, através de acolher os nossos estudantes com a plataforma, eles se sentiram à vontade de dizer o que estava sentindo, eles se sentiram importantes dentro desse processo. Então, todos os depoimentos que a gente colhia, a gente andou a Paraíba inteira tentando entender, né, sabendo real, na prática, no chão da escola. Eu acho muito importante isso. A gente tem aqui todo o suporte da Secretaria de Educação, dos nossos secretários, para que a gente possa ter essa relação íntima com a escola, para que não trabalhe apenas em gabinete. Então, a gente tem uma relação íntima e estreita com a escola. Uma relação íntima com a escola é com o nosso estudante. É sair do nosso gabinete, viajar 5, 6 horas para escutar um estudante que está no sertão da Paraíba, que participou dessa aplicação, de se sentir o acolhido e saber o que é que você achou disso, o que é que você achou da iniciativa. E o que a gente teve de maneira unânime, realmente, isso aí, eu não tenho nem como dizer outro dado, a não ser 100% dos alunos que nós entrevistamos, que nós visitamos em loco, foi que eles se sentiram importantes dentro desse processo, que eles se sentiram ouvidos dentro desse processo. E além deles terem sido ouvidos, é uma via de mão dupla.
A gente conseguiu dar esse acolhimento aos nossos estudantes, fazer com que eles se sentissem pertencentes desse processo, falassem as questões socioemocionais por meio da plataforma, mas, além disso, criar essa relação, né, com a própria escola, fazer com que a escola percebesse a importância desse olhar para o aluno, desse olhar individualizado, desse cuidado que precisava estar. Então, quando a gente sai do gabinete, quando a gente sai da Secretaria da Educação e vai até as escolas, entender o funcionamento, entender o que é que os estudantes acharam da plataforma, entender o que os estudantes acharam da iniciativa do governo do Estado da Paraíba, a gente começa a colher esses depoimentos de professores que passaram pelo processo de formação continuada, de vivência emocional, que identificaram que, a partir daquele momento, a partir da atuação da nossa gerência, a partir desse olhar de formação continuada, eles se sentiram acolhidos e sentiram pertencentes e com o suporte necessário para ir até a sala de aula, lidar com situações e, ao mesmo tempo, escutar o nosso estudante com muito entusiasmo, que sentiram-se acolhidos, que sentiram-se importantes, que queriam falar, que falaram muitas coisas que estavam travado para eles, né? E a ansiedade de ter realmente esse feedback, né, sobre essa aplicação e o que fazer após esse momento. Ricardo, uma pergunta, não sei se você vai ter resposta para ela, e aí ela pega toda a sua experiência, não só de gerência, mas antes, desde da sala de aula. O que você diria que é um erro comum ao se lidar com o socioemocional na escola? O que você diria para alguém que está começando? Não faça isso. Que é o erro mais grosseiro ou mais comum, né? Eu acho Quando se que lida com o socioemocional? o erro mais comum que a gente comete enquanto profissionais de educação é vulnerabilizar o sofrimento do estudante. Não dar devida importância aos sinais que são apresentados socioemocionais dentro do espaço escolar. Muitas vezes a correria, o excesso de demandas, de atribuições e os desafios que ocorrem de maneira cotidiana da escola não faz a gente dar atenção devida ou cuidado a uma palavra, a uma ação, a um chamamento que ocorre dentro do espaço escolar. Então, eu costumo dizer que nada é do nada. Nada é do nada. Quando eu estava em sala de aula, um processo de reprovação do estudante não acontece do nada. Aquele aluno, no primeiro bimestre, ele tirou nota baixa, no segundo a nota permaneceu, no terceiro permaneceu, no quarto bimestre, consequentemente, a reprovação. O estudante teve uma briga na escola, mas aí na sala de aula ele jogou uma bolinha de papel, o professor, não faça isso, continuou. Aí o estudante que passou pelo aquele episódio chegou para o professor e falou, olha, eu vou pegar ele. E aí a gente não dá a devida importância, vai passando, vai para outra turma, daqui a pouco tem um caos, uma briga generalizada. Então, assim, eu acho que a gente não pode vulnerabilizar os sinais que são apresentados no espaço escolar. Seja da competência nossa, pedagógica, e aí, exemplo, um professor de sociologia, da dificuldade que o aluno está tendo no conteúdo que está sendo ministrado, até mesmo quando ele vem falar de uma situação de sofrimento que está passando. E aí, se a gente não sabe lidar com a situação, a gente aciona a gestão da escola e as redes que trabalham de maneira intrínseca dentro do espaço escolar. Então, a gente não pode vulnerabilizar esses sinais, a gente não pode negligenciar esses sinais que são apresentados, porque hoje a escola é a instituição que mais é colocada no campo de relações estabelecidas, de projeções propriamente ditas, de sentimentos, de emoções e de sonhos. A escola, ela tanto tem um poder de fazer com que aquele estudante ele possa voar e conquistar o mundo e o universo, como de destruir os sonhos. Então, assim, quando eu digo que tem um poder, são os atores que lá estão, são os alunos que ali estão. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes assim, os estudantes colocam alguns sinais dentro do espaço escolar, fala para algum colega, o colega chega ao professor, diz, e a gente passa despercebido, né? Diz a menina da cantina, a pessoa que está na disciplina. Então, Roberto, eu acho que o que eu posso dizer isso a gente escutar, né? Escutar o que o nosso estudante tem a falar é muito importante. Ricardo, a gente está se aproximando do final, mas tem pelo menos 3 questões que eu preciso te colocar. Primeiro, a primeira delas é a saúde mental. Aí a gente vai vou usar provocativamente
trocar a palavra saúde socioemocional para saúde mental do educador. E aqui também usando o termo, incluindo como educadores todos aqueles atores que estão no espaço escolar. A gente defende em SPEC que entender essa saúde, a situação do educador também é muito importante. Ele, tanto quanto um aluno, ele tem suas carências, suas dificuldades, seus problemas, né? Como é que vocês estão olhando isso hoje na Paraíba também? Já tem uma iniciativa nesse campo? Sim, Alberto. Você falou algo que é cotidiano nosso, né? Assim, eu sou professor, sempre reitero isso, estou como gerente hoje da Secretaria de Educação, mas minha atuação enquanto docente e compartilhando com os nossos colegas, muitas vezes a gente está nas formações, o pessoal assim, sim, mas aí o professor está adoecido, são inúmeras questões que são colocadas para a gente hoje, justamente diante desse ambiente multifacetado que é um ambiente escolar. E assim, os nossos heróis, né, que são os nossos professores, estão na linha de frente, lidando com toda essa mudança que acontece com o mundo e que é projetado lá dentro. Aqui no estado da Paraíba, a gente tem iniciativas e ações de governo que, que trabalham com cuidado a esse docente, né? Então, a gente hoje trabalha com um processo de formação continuada de professores que trabalham dentro da perspectiva de vivência emocional, né? De saber com que esse professor possa lidar com o contexto das emoções. Então, a gente trabalha com essa formação contínua, né, periódica, e a nossa gerência também trabalha com essas ações de acolhimento efetivo desses profissionais, de construir dentro do espaço escolar um ambiente saudável para todos. E esse ambiente saudável para todos, ele vem justamente dessa perspectiva de acolher, né? A gente precisa acolher também os nossos professores, a gente precisa escutar os professores, precisam ouvir esses professores, e a gente precisa criar essas ações que possam dialogar e fazer com que esse ambiente escolar, que esse ambiente profissional de atuação deste seja um ambiente que possa promover o bem-estar, né? O bem-estar entre todos que compõem, né, as relações ali estabelecidas. Então, é por isso que o governo do estado, né, por meio da gerência, né, da nossa gerência, da Godix, ele nos coloca, a partir desses investimentos, ações pontuais e periódicas, né, que vise o acolher dos profissionais da educação, que vise dar um suporte a esses profissionais para ele poder lidar com essas situações de desafios, né, e com aquilo que se é colocado de maneira cotidiana na sala de aula. Então, a gente trabalha sim com essa prevenção, a gente trabalha sim com esse cuidado, a gente trabalha com a construção dessas políticas públicas, né, e aí enxergando esse professor como uma peça fundamental, uma peça-chave, né, no âmbito socioemocional, mas também uma peça-chave nessa relação, né, nessa construção dos sonhos dos nossos estudantes. Então, esse acolhimento, ele é muito importante e é por isso que a gente trabalha de maneira muito responsável, muito comprometida, é por isso que é feito investimentos para que esse professor possa ter uma qualidade, né, profissional satisfatória e possa desempenhar suas funções com tranquilidade. Ricardo, a segunda das três últimas questões que eu falei que ia te colocar tem a ver com... já ocorreu comigo, né? Eu fazendo uma palestra para... No caso, eram reitores de universidades, faculdades, e um deles, ao final, me perguntou, entendendo a questão socioemocional, que no âmbito do ensino superior é ainda mais complexa, né? Porque, não diria ainda mais complexa, mas tem peculiaridades para se dar importância devida, né? Afinal de contas, são adultos e começa a se pensar que adultos não precisam da mesma atenção dos adolescentes. E ele me perguntava, e por onde eu começo? Né? E eu respondi para ele que ele deveria começar conhecendo o aluno dele, né? E ele reconheceu que a maior dificuldade das escolas é realmente conhecer essa educação orientada a dados que a gente defende e briga tanto aqui em SPEC. O que você diria se algum educador, fosse de uma escola pública ou particular, chegasse para você e falasse, ok, nós estamos começando agora, estou com medo desse processo. Da nossa experiência, escolas particulares têm problemas que a escola pública não tem. Ela acaba tendo outro tipo de problema, na minha opinião, até pode ser mais grave, né? Como, por exemplo, a resistência familiar, um trabalho dessa natureza. Eu vejo a escola pública tendo mais
mais apoio da família do que escola particular. O que você diria para esse educador, né? Por onde ele começa? O que ele não tem que temer? O que você diria para ele? Você me trouxe uma resposta já prévia, né? É conhecer o ambiente e o espaço escolar. O professor, o gestor, aqueles que atuam dentro da escola, ele precisa conhecer a comunidade em que ele está inserido. Ele necessita conhecer a comunidade escolar no qual ele está inserido. Então, identificar as vulnerabilidades, né, existentes dentro do espaço escolar, conhecer esse estudante e manter o diálogo e a comunicação entre todos esses atores. Precisa-se parar, precisa-se dialogar, precisa-se criar estratégias, né, colaborativas de maneira intersetorial, multiprofissional e interdisciplinar. Então, para quem está começando dentro do ambiente escolar, é preciso fazer esse diagnóstico, né? É preciso conhecer a comunidade que está inserida, é preciso conhecer os estudantes, é preciso conhecer as turmas que ali estão sendo formadas, né? E conhecer também os desafios que imperam. A partir do momento que a gente faz esse diagnóstico, a gente começa a traçar, a partir de um plano de ação, ações estratégicas e interventivas e periódicas, né? Então, é muito importante, Roberto, você trazer esse questionamento e a gente trazer essa responsabilidade do acompanhamento periódico das nossas ações interventivas. Não adianta a gente fazer esse diagnóstico, conhecer, fazer uma ação pontual e ali deixar. A gente precisa acompanhar todo esse processo e fazer com que aquilo seja uma rotina escolar, seja no âmbito socioemocional, seja na questão da aprendizagem, na participação da família dentro da escola. Então, assim, atribuir as responsabilidades, fazer o processo de identificação desses estudantes, da clientela atendida, do espaço social em que aquela escola, em que aqueles estudantes estão inseridos, porque você me trouxe algo aí que é muito claro. E aí não só da rede particular, como da rede pública. Às vezes eu tenho uma escola que está imersa dentro de um contexto de uma periferia, não é? É bem atuante, onde a questão do tráfico é muito evidente, e eu tenho outra escola que está em um bairro elitizado, onde a preocupação daquela escola são os alunos serem colocados em primeiro colocado nas universidades públicas do nosso estado. Então, são realidades diferentes. Por isso é necessário entender e conhecer o nosso estudante e a comunidade que ele está inserida. A partir daquilo, a gente conhece as vulnerabilidades e as fragilidades e começa a traçar um plano de intervenção e atuação entre todos. E, assim, a responsabilidade não é exclusivamente do professor, a responsabilidade não é só do gestor, a responsabilidade não está só em casa, a responsabilidade é de todos que integram a comunidade escolar. São pais, alunos, professores, família e a comunidade de modo geral. Então, identifica as vulnerabilidades, identifica o perfil do nosso estudante e começa a traçar as estratégias de intervenção, né? E essas estratégias de intervenção não é só para os problemas, mas também para potencializar, né, os desempenhos acadêmicos, né, potencializar aquilo que os nossos estudantes apresentam de bom, né, potencializar aquilo que os nossos estudantes apresentam a título de conhecimento. Muito bom, Ricardo. Bom, e o terceiro ponto que eu queria tratar com você, para fechar o nosso podcast, é um ponto que para mim é muito caro, né? De novo, eu queria citar Finlândia, Singapura, China, né? Porque quando se fala de transformação desses países, não só como a transformação, eu estou me referindo ao nível de desenvolvimento, e especialmente de desenvolvimento humano que esses países, especialmente a Finlândia, chegaram, se fala muito em educação, né? Que a educação foi usada como estratégia para essa transformação. A pergunta que eu deixo para você, com a qual eu gostaria que você fechasse esse podcast, é: como é que o trabalho socioemocional pode ajudar na transformação de um país inteiro? Você acha que essa missão é uma missão hercúlea demais, grande demais, ou ela é muito óbvia, essa ajuda é muito óbvia, e dando esse apoio socioemocional a gente está ajudando a mudar o país? Tá? Como é que você vê isso? Roberto, eu vejo hoje, eu nem enxergo como um desafio, eu consigo enxergar como a essencialidade do processo de educação contemporâneo hoje. Não se faz mais educação, não se consegue resultados de aprendizagem, não se consegue permanência do estudante na escola se a gente não enxergar para o socioemocional dele, para as questões emocionais que transcendem aquele estudante dentro do ambiente escolar. A gente não consegue os resultados pontuais de aprendizagem
se a gente não olhar as dificuldades e aquilo que aquele estudante está passando. Então, as questões socioemocionais já é uma realidade que precisa-se ser vista e reconhecida, né, de maneira muito precisa. Precisa se inserir dentro do planejamento das escolas, na construção de políticas públicas nacionais, né, e potencializar isso com os profissionais, né, os psicólogos e agentes sociais, que hoje nós já temos leis, uma lei que aprova, né, e que diz da obrigatoriedade desses profissionais de atuação, mas as questões socioemocionais, eles fazem parte integralmente do desenvolvimento cognitivo dos nossos estudantes, né, do processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Então, é uma realidade. Daqui para frente, como você me falou umas sessões anteriores, que como é que enxerga daqui a 10, 15, 20 anos? A questão socioemocional cada vez mais presente e essencial, né? Se aprender língua portuguesa, precisa estar inseridas as questões socioemocionais dentro dele. Precisa se fazer sentido. Aprender matemática é tentar entender também a compreensão, por que é que aquele estudante não está não consegue assimilar aqueles números, né? A evasão escolar, tentar entender o que está fazendo com que aquele estudante ele não esteja indo para a escola, né? A desmotivação, o porquê aquele aluno está dormindo, não está prestando atenção na aula. Então, tudo isso faz parte das questões socioemocionais. Então, precisa sim estar inserido. Ele não entra mais como um eixo só transversal. Eu acredito plenamente que as questões socioemocionais, ele entra com uma parte significativa e hoje obrigatória do fazer educacional, né? E da proposta pedagógica escolar e do cenário da própria secretaria, né? É preciso, sim, olhar em processo de formação continuada, é preciso a gente continuar desenvolvendo essas ações, investir nessa área, porque só assim, olhando esse sujeito, olhando esse aluno para além da sala de aula, é que a gente consegue ter resultados tanto no processo de aprendizagem como na construção cidadã, né? Porque a gente faz escola, a gente está na escola, a escola é um espaço de grande responsabilidade de potencializar os sonhos de formar cidadãos, jovens, conscientes, né? E são cidadãos que vão estar lá fora, né, como agentes multiplicadores desse processo. Então, é uma realidade hoje já concreta, né? A gente precisa inserir as questões socioemocionais na prática cotidiana. Se a gente não estiver bem, se o aluno não estiver bem, a gente não vai conseguir ter resultado. Se o professor não estiver bem, se a gente não tiver acolhimento diante desse processo, ele não vai conseguir ministrar uma aula de qualidade. Se meu estudante não estiver bem, se meu estudante estiver fragilizado emocionalmente, ele não vai conseguir aprender. Então, é necessário que a proposta pedagógica das escolas, o projeto político-pedagógico, inclua as questões socioemocionais como uma ferramenta importantíssima para o cotidiano escolar. Muito bom, Ricardo. Eu termino dizendo que sou testemunha, né? Como eu disse, vou citar novamente quando estive em João Pessoa com você, no lançamento do programa SPEC, mas também quando depois vimos os depoimentos dos alunos, e conversamos com a sua equipe, com membros de outras equipes também relacionadas com a sua dentro do projeto, a gente vê, sobretudo, uma alegria genuína, né? E eu acho que o Estado da Paraíba, além de estar começando a se destacar no cenário nacional de muitas maneiras, né? Mas certamente está se destacando em educação e você é parte disso. Agradeço demais a sua presença. Eu poderia terminar essa apresentação te apresentando de novo como sociólogo, como bacharel em psicologia, como especializado em gestão escolar, psicologia educacional, gestão de políticas públicas, qualidade social de ensino médio e mestre em psicologia da saúde. E apesar de ter repetido tudo isso, não é assim que eu vou te apresentar na despedida, eu vou te apresentar como professor, né? Eu acho que você mostrou aí ao longo da nossa conversa o mesmo brilho no olho que eu vi lá em João Pessoa naquele evento e o mesmo brilho no olho que eu acho que vai continuar a transformar a Paraíba. Então, te agradeço muito por ter estado aqui com a gente no podcast Você Não É Todo Mundo. Realmente, Roberto, assim, eu fico muito feliz, né, em exercer essa profissão, em ser professor, né? Professor é uma profissão encantadora, né, que potencializa sonhos. E, na oportunidade, eu gostaria de agradecer ao governo do estado da Paraíba, né, pelas iniciativas, né, realizadas, os investimentos realizados no cenário educacional, no âmbito socioemocional,
ao nosso secretário estadual da Educação, Wilson Santiago Filho, que não mede esforços para que a gente possa promover realmente políticas de bem-estar, para que a gente possa estar nas escolas cuidando dos nossos estudantes, né, as ações que ele desenvolve, o suporte e o apoio que ele dá a todos nós profissionais da educação, da sede, mas também quem está lá na ponta, os incentivos, o cuidado que se tem. Agradecer a nossa gerente executiva, Aldileia Gonçalo, que também faz parte do nosso trabalho, né, socioemocional, estando junto conosco, né, no diálogo, na comunicação. Agradecer a gerência das escolas integrais, no qual está sendo efetivado esse trabalho da SPEC, na pessoa da gerente Wênia. Então, assim, todo o time da secretaria que acredita, e todo o time do governo do estado da Paraíba, que acredita que a educação emocional é essencial para que a gente possa alcançar os resultados. Todo o time que acredita e que acolhe os nossos estudantes e professores a partir dessa área. Então, muito obrigado. Eu completo os agradecimentos também ao secretário, ao governador, ao estado da Paraíba, pela oportunidade que a gente teve e está tendo, espero que continuemos a ter, de trabalharmos juntos nesse projeto, que é um projeto realmente apaixonante. Quem participa, quando eu converso com a minha equipe, a resposta é sempre essa, é sempre a história do brilho no olho, que eles sentem de cada participante, de cada interlocutor, o interesse, a vontade de fazer algo realmente de qualidade. Então fica também o meu agradecimento. Esse foi o podcast Você Não É Todo Mundo, e eu convido você a fazer parte dessa comunidade. Se você gostou do podcast, dê o seu like, ou se não gostou, o seu dislike, mas faça parte da comunidade, deixe seu comentário, participe com a gente, divulgue. Essa entrevista certamente pode ajudar muitas escolas particulares e públicas a começarem, se ainda não começaram, os seus projetos de acompanhamento socioemocional ou a melhorá-los, se já os começaram, né? Então fique com a gente. Eu sou Roberto Francisco de Souza, CEO da plataforma SPEC. Lembre-se, você não é todo mundo. Muito obrigado e até a próxima. Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo.